Está aqui nessa noite? Sim. Amém. Bom, como vocês perceberam desde o início do grupo de oração aqui, o tema, o que Deus quer falar no nosso coração hoje, desde o terço, desde as músicas de animação, desde a oração. Então, o tema e o que o Senhor colocou no nosso coração para ser falado e para ser, acima de tudo, vivido, né? Colocado no nosso coração nessa noite, é o seu amor. E quando vinha no nosso coração, quando rezávamos para realizar esse encontro aqui, esse grupo de oração aqui, o que o Senhor dizia? Que para nós conhecermos quem é realmente Deus, quem é realmente o Senhor, nós só iremos conhecê-lo de fato quando nós sentirmos amados por Ele. Porque muitas das vezes a gente tem aquele conhecimento de Deus muito superficial, né? Aquele Jesus de folhinha, de calendário, aquele Jesus que está apenas pregado na cruz, aquela imagem de Deus acima, né? Deus lá no céu e eu aqui na terra. Como Jesus um dia perguntou para os seus discípulos, né? Quem dizes aí fora que eu sou? Aí os discípulos disseram, bom, alguns falam que é João Batista, outro é Jeremias, é os profetas. Aí Jesus pergunta para eles, e vocês? O que vocês acham de mim? Quem sou eu para vocês? Então o que Jesus pergunta para nós é isso. Quem é Deus para cada um de nós? E nós iremos entrar na palavra que o Senhor nos deu, no Evangelho de São João. Quem trouxe a palavra de Deus, abre no Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do versículo 7 até o 19. João 4, 7 e 19. Amém? Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento. Aquela mulher samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou, Senhor, não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou, Jesus, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa palavra, Jesus faz uma promessa àquela mulher e fala do Espírito Santo em forma da água da vida. Então, como para trazermos para a realidade de ser amado por Deus, de sentir amado por Deus, uma pessoa que não tem a água da vida, que não tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa ressecada por dentro. E uma vez um chão ressecado, ele não tem vida. Então, ele não tem um sentido, ele não tem uma alegria. Ele é vivo por fora, como diz Apocalipse. Talvez ele é vivo por fora, mas por dentro ele está morto.
Então, por que talvez Jesus dirigiu aquela mulher dessa maneira, falando sobre a água da vida? Porque talvez dentro dela, ela estava ressecada, precisando não de água para beber água normal, mas do próprio amor dele. Uma palavra que vinha para cada um de nós era aquela que diz o que realmente é Deus. João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. A essência toda do Senhor é amor. A gente pode olhar para Jesus e dizer, puxa, ele fez muitos milagres. A gente pode olhar para Deus e falar, ele está acima de todos os deuses dessa terra, de tudo aquilo que existe. Mas a característica que faz com que eu e você olhamos para Deus e a vemos como uma pessoa, como um amigo, é quando eu entendo que Deus é amor. Porque enquanto eu olhar para Deus e dizer, ele é o Senhor da minha vida, nós sempre vamos olhar para Jesus, para Deus, sentado num trono, com um cajado na mão. Mas quando nós olhamos para Jesus como bom pastor e como um pai, como um amigo, a gente vai conseguir imaginar ele sendo um de nós, né? Como aqui eu creio que todos aqui são, de alguma forma ou de outra, amigos, colegas, né? De uma forma próxima. Então, a essência de Deus é amor. E a palavra diz, João 3,16, de tal maneira Deus amou o mundo. Então, o que nós entendemos? Depois que nós entendemos que Deus é amor, nós compreendemos que Deus ama a todos. Deus não faz exceção de pessoas. João capítulo 10 também vai dizer bem assim, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Algumas pessoas, eu já ouvi uma pessoa falar de uma outra religião dizer que tem pessoas que já nascem com a perdição, condenadas ao inferno. Mentira diabólica. A palavra também diz o quê? O que Deus quer para cada um é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Todos. Não tem ninguém que nasce com uma sina de ir para o inferno. Deus criou todos para viver na sua presença. E meus irmãos, quando nós olhamos para isso, Deus ama todos. Aí você vai olhar para certas pessoas e dizer, não, tem gente que não é possível que Deus ame. Porque é tanta coisa errada que ele faz, está tão distante de Deus, só comete o que não presta. E a gente vai entender que Deus não faz esta distinção. Deus ama cada um. Por quê? Jesus chega para uma samaritana. Naquela época, ser uma samaritana, ser um samaritano, era motivo de exclusão. Porque judeu e samaritano, já diz aqui no início do texto, não se davam bem. Então, é eu lá, é eu cá e ele lá. Nós não temos comunicação. Jesus já chega todo ousado. Quem já assistiu o filme do Evangelho de João, vai ver que Jesus chega, né, senta assim no maior conforto, assim, mulher, dá-me desta água, né? Então, para um judeu normal, aquilo era um crime, ainda mais conversar com uma mulher naquela época. Então, Jesus não faz distinção de pessoas. Não, se uma pessoa peca e outra pessoa, por exemplo, busca estar na presença de Deus, o amor dele continua o mesmo para mim. E talvez eu seja a pior pessoa do mundo, ele continua o mesmo por mim e por uma pessoa que talvez busca ele de uma forma profunda. Como vai dizer São Paulo, a prova de que Deus nos ama é que ele deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando uma pessoa olhasse para nós e dissesse, isso aí não vale nada não, isso aí não presta não. Então Deus nos amou naquela época. Deus nos ama enquanto nós ainda não prestávamos, entre aspas. Mas, quando nós entendemos que Deus nos ama, irmãos, nós precisamos passar para a segunda parte, que eu fui anotando aqui. Nem todos se sentem amados por Deus. Deus ama o mundo, Deus ama todos, mas nem todos chegaram ao conhecimento desse amor. E talvez aquela samaritana que nós lemos aqui foi uma pessoa que não teve esse amor de Deus derramado no coração, porque eu imagino que era uma pessoa frustrada, era uma pessoa triste. Então Jesus revela para ela que ela teve 5 maridos. Talvez a Bíblia não diz que foi por causa que os maridos morreram. A Bíblia também não fala que era porque ela tinha divorciado, pode ser. Mas a verdade é que ela tinha passado por 5 maridos e nenhum daqueles amores, talvez, conseguiu fazer com que ela se sentisse amada. Ela continuava no seu interior, no seu coração, frustrada ainda.
E o simples fato de ela chegar no meio-dia geralmente, né, é o horário em que a gente está em casa, está almoçando. Alguns que têm um tempinho maior podem tirar uma cestinha, né, para dormir. Então aquela mulher aproveita o horário do meio-dia para pegar água. Talvez para quê? Para não sentir, ouvir acusações de outras pessoas. Talvez olha a adúltera passando aí. Então, mas Jesus propositalmente vem ao meio-dia para aquele lugar. Meus irmãos, a partir desse momento, para nós reconhecermos que somos filhos e somos amados por Deus, nós precisamos reconhecer quem somos. Para reconhecermos quem somos, a palavra diz bem assim, nós recebemos o Espírito Santo, a prova de que nós somos filhos de Deus, é que nós recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai. João 15:15 vai dizer bem assim, eu já não vos chamo mais de servos. Ou seja, nós já não nos chamamos, o Senhor já não nos chama mais de empregados. Naquela época em que foi escrita a Bíblia, chamava de servo, porque o escravo, o servo, era aquele que estava na presença do seu Senhor ali, mas não tinha a intimidade de entrar na sua casa, não tinha intimidade de comer na mesma mesa que ele, era tratado de modo humilhante. Então ele não tinha valor, ele só prestava para quê? Para trabalhar. Então o que é que Jesus nos fala? Nós já não somos mais chamados de servo, de escravo que trabalha para Deus. Nós somos chamados de filhos. E quando nós olhamos para isso, irmãos, muitas pessoas talvez vivem frustradas porque não reconhecem verdadeiramente isso. Olha para dentro de você mesmo, talvez você olhe para dentro de você mesmo e não consegue achar um sentido. Por que eu vivo? Muitas pessoas já perguntaram isso. E eu li alguns dias atrás sobre pessoas que queriam suicidar. E às vezes a pergunta que essas pessoas faziam para si mesmo era o quê? Por que eu existo? Por que eu vim à Terra mesmo? Qual é o meu valor? Então é o quê? É uma falta de reconhecimento no coração de que ele é precioso para Deus e que ele veio nessa terra, que ele não nasceu por acaso. E ele está aqui por vontade de Deus. Então quem não vê dessa maneira vai achar sempre que Deus é um Deus carrasco. Eu lembrava do filho pródigo, quando ele se perde e vai para o mundo afora, né? E de repente ele diz o quê? Que queria, quando voltasse, ele queria ser tratado como um empregado. Porque ele achava o quê? Quando eu chegar lá, meu pai vai dizer, como é que o filho pródigo imaginava? Ele que havia estado na casa do seu pai, tendo do bom e do melhor, voltaria para casa, mas ali o seu pai ia dizer o quê? Agora você volta, né? Depois de ter quebrado a cara, depois de ter saído, vendido, esbanjado tudo, agora você volta com essa cara limpa, com essa roupa tudo suja aí, né? De lama de porco, e quer ficar de novo no lugar que você estava. O pensamento dele era esse, mas ele pensava que ia ser tratado como empregado. Mas o que acontece? Ao contrário, Jesus fala, mata um novilho, pega a melhor roupa, pega um anel, porque o filho que estava morto foi recuperado. Então, meus irmãos, é preciso reconhecermos que cada um de nós nessa terra, para sentirmos amados por Deus, nós não viemos aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Então, eu nasci e tenho uma missão de Deus para cada um de nós. A partir do momento em que eu reconheço amado por Deus, eu reconheço também o quê? O Senhor nos ama incondicionalmente. Ou seja, o nosso amor humano é limitado. Não, eu só vou amar certas pessoas, eu amo certas pessoas até esse ponto, porque até depois daí não dá. Não, eu vou perdoar, mas tem coisa que não tem jeito. Nosso amor humano é assim. Então, o que Jesus falou para Pedro? Perdoar 7 vezes 7, né? Que dá um número infinito. Mas Jesus, Deus, ele nos ama de modo incondicional. Como vai dizer João 13. Nos amou até o fim. Então, mesmo que nós sejamos infiéis a ele, mesmo que nós não consigamos corresponder à vontade dele, seguir os seus mandamentos, ele permanece a mesma pessoa. Então, eu mudo, eu sou limitado, eu sou fraco. Mas o Senhor não. Ele, mesmo que nós nos afastemos, ele continua no mesmo lugar.
A mesma coisa do filho pródigo. Ele pensava que, por ter afastado de Deus, por ter afastado do seu pai, quando voltasse, o seu pai ia repreender ele. Pelo contrário, ele tratou da melhor forma possível. Porque o Senhor nos ama de modo incondicional. Então, todo mal que cometemos, tem pessoas que talvez vivem amarguradas no coração porque fizeram tantas coisas erradas e por isso agora não reconhece que Deus pode perdoar. O perdão é a maior, talvez, característica de Deus, porque mesmo, vamos olhar para Jesus no alto da cruz. Eu estava até brincando com uma criança esses dias sobre Jesus, né? Se fosse nós, né? Ah, desgraçado, você vai arder no quinto dos infernos por ter batido em mim, você vai arder no quinto dos infernos por ter me crucificado. Mas Jesus não, Jesus permanece ali até o fim e depois ele fala o quê? Um absurdo. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, a própria palavra diz em João 3,16, não veio para condenar o mundo no inferno. Então, o pensamento de que Deus não pode nos perdoar, o pensamento que para mim não tem jeito mais, o pensamento que a minha vida não tem mais jeito, isso é uma mentira de Satanás. Porque, como diz a palavra, Apocalipse 21:5, eis que eu renovo todas as coisas. Então o Senhor pode perdoar qualquer pecado. O Senhor pode fazer com que toda situação possa ser resolvida, sendo da vontade dEle. É o que nós vamos chegar mais à frente aqui. Porque a sua misericórdia é infinita. Água dentro, ali do vinho, não há como diferenciar mais. Então por isso que nós cantamos na música que todo o teu pecado é como uma pequena gota que cai no oceano, não há como distinguir mais. Então todo o mal que acontece, toda desgraça que acontece no mundo, não diminui o poder de Deus, não diminui a graça de Deus por cada um de nós. Por quê? É infinito o poder de Deus, enquanto as desgraças, enquanto o pecado, enquanto as doenças, elas estão abaixo de Deus. Meus irmãos, e para terminar, para orarmos, o que nós precisamos compreender? Deus não é alheio a nós. Muitas das vezes, nós vivemos também por não sentir amado por Deus e por não conhecer Jesus de modo profundo. Nós olhamos para Jesus, olhamos para Deus e para tantas promessas na Bíblia e deixamos de acreditar que os nossos sofrimentos, a nossa vida está sendo observada por Deus. Nós deixamos de crer que nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, vamos colocar assim. Então, o Senhor não é alheio ao que passa conosco, com as nossas vidas. Como vai dizer ali em Êxodo 3, o povo vivia, meu irmão, num sofrimento, ali oprimido pelo povo do Egito, mas Deus chega para Moisés, escolhendo ele, e diz o quê? Eu ouvi o clamor do meu povo. Então, por muitas das vezes a gente olhar para as coisas que acontecem na nossa vida e ao nosso redor, e de fato são muitas coisas negativas, e coisas, tribulações, dificuldades, e nós dizemos, eu estou no mato sem cachorro, eu estou só. Mas a partir do momento em que nós compreendemos que Deus ele não é alheio, é aqui que nós compreendemos. Por exemplo, a palavra diz bem assim em Sabedoria, capítulo 1. Deus não se alegra com a morte do ser humano. Por isso não procure a morte por uma vida desregrada. E a palavra também diz em Ezequiel 18. Ele não se alegra com a morte do ser humano. Não se alegra com a morte do pecador. E muitas das vezes nós olhamos para as coisas que acontecem e diz, foi vontade de Deus. Eu não acompanho novela, graças a Deus, até porque, em vez de, além de não trazer nada para as nossas vidas, ela acaba tirando dos nossos valores. Mas aconteceu algo nessa quinta-feira, todo mundo deve estar sabendo, desse ator que morreu afogado. Meus irmãos, eu me sentia perturbado, não porque é uma vida que vai, e ainda mais quando o pessoal mostrou que ele tem filhos, né? E às vezes a gente olha para essas coisas que acontecem e a gente fica procurando resposta. Porque não tem resposta a algo assim. Infelizmente foi porque ele foi se banhar numa área perigosa do velho Chico. Então, a gente às vezes aplica isso, foi vontade de Deus. Ele tendo 3 filhos, tendo uma esposa, como é que nós vamos aplicar isso sendo vontade de Deus?
nós vamos achar que isso é castigo de Deus, nós vamos achar que isso é um mal que está acontecendo na vida daquela pessoa porque ela deixou de fazer tal coisa. Não. Muitas das coisas ruins que acontecem na nossa vida é sofrimento que nós mesmos causamos. Porque o pecado faz com que nós buscamos as coisas erradas. Por exemplo, uma pessoa que busca... Eu sou, por exemplo, apaixonado por doce. Enfio o pé no doce, como doce de todas as maneiras. A gente gosta de brincar isso no grupo. Aí quando eu descubro um diabetes, eu falo, vontade de Deus. Como o Padre Léo, os irmãos gostam de rir. Esse sofrimento foi eu que causei. Mas tem sofrimento que está no nosso caminho para nos purificar até o céu. Porque está escrito em Atos 14, 22. Para chegar no reino dos céus é preciso que nós passemos por muitas tribulações. Aí você daí pergunta assim, mas me explica, por que sofrer? Eu não sei. Eu não sei explicar por que o sofrimento existe. Hoje uma pessoa chegava no meu serviço e dizia, eu não tenho filhos, a minha esposa teve 4 filhos, mas os 4 morreram ainda criança. Como é que eu posso chegar para uma pessoa dessa e explicar? Não dá. Às vezes a gente tem que rezar para uma pessoa dessa, mas trazendo para as nossas vidas, o que eu posso fazer para sentir amado por Deus, mesmo nessas situações? Quando eu descubro que mesmo as coisas acontecendo comigo, Ele está ao meu lado, como Jesus. Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar pela cruz. Eu não quero carregar. O Senhor já tinha a visão da cruz, do chicote, do prego atravessando a mão dele. Mas o que Ele falou? Seja feita a tua vontade. Muitas das vezes eu li uma frase também, essa semana, que dizia o quê? Eu não rezo para pedir cargas mais leves. Eu rezo para pedir ombros mais fortes. Muitas das vezes a gente fala o quê? Senhor, retira essa cruz de mim. Me livra dessa situação. A gente quer pedir isso. Me afasta de mim esse cálice, não é isso? Mas a nossa oração verdadeira precisa ser o quê? Senhor, me dá força, me dá fé. Eu sei, meus irmãos, que eu tenho pouca idade, passei por muitas situações, não as mesmas que muitos aqui passaram, porque passaram por muitas coisas maiores que eu, mas eu vejo que ainda passarei por muitas coisas difíceis, mas para reconhecer o amor de Deus e para não desviar, para não dizer, para não blasfemar a Deus, eu às vezes peço na minha oração, Senhor, dá-me força, dá-me fé para compreender aquilo que eu não consigo, aquilo que está além do meu alcance. E outra forma, irmão, de nós reconhecermos que somos amados por Deus enquanto caminhamos nessa terra, em meio a sofrimentos, é sempre que estivermos no meio de tribulações, rezarmos, orarmos. Por quê? Muitas das vezes, ao invés de rezar, nós blasfemamos, nós xingamos, nós murmuramos. Quando nós rezamos, nós estamos trazendo para o nosso coração o auxílio do Senhor, a confiança, a força. Sempre que nós estivermos, por exemplo, afundando ali como Pedro na água, o grito de Pedro foi o quê? Jesus, salva-me. E o Senhor veio, pegou na mão dele e restituiu ali, colocou ele novamente no barco. Que nessa noite nós possamos, assim como a palavra nos disse aqui, que Ele tem a possibilidade de colocar na nossa vida a água da vida, no nosso coração a água da vida, que não permite que nós tenhamos sede mais. Ou seja, nós iremos permanecer de pé, nós iremos confiar, porque a palavra diz que todo aquele que confia no Senhor, ele não desfalece, ele não se cansa, ele passa por muitas situações, mas ele continua firme, porque ele tem a certeza de que o amor dele está na nossa vida. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Assim como aquela samaritana que chegou no poço, evitando ser acusada, evitando ser vista. E o Senhor também que chegou ali, naquele momento, não por acaso, mas para dizer para ela, talvez para os seus amigos, talvez para a sua vizinhança, você não presta, você já teve 5 maridos e esse que você está não é teu marido. Mas eis que eu estou aqui e posso fazer por você
aquilo que ninguém pode fazer. Nenhum daqueles 5 maridos que você teve pode dar o amor que eu tenho para te dar. E por isso Jesus fala, meu irmão, se conhecesses quem te fala, se soubesses o dom de Deus, se soubesses o que eu tenho para você, era você que me pediria da água da vida. Enquanto nós, meus irmãos, não tirarmos os nossos olhos das misérias, das desgraças, do pecado, das coisas ruins que acontecem, e focarmos no Jesus que passa para transformar as nossas vidas, que passa para nos dar sentido. A palavra diz no Salmo 138, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor teceu as minhas entranhas. O Senhor escreveu cada dia da minha existência. O Senhor escreveu. E o Senhor não escreve errado. O que acontece na nossa vida não é por acaso. Que você nesse momento possa pedir na área da sua vida e que mais precisa do amor de Deus ser profundamente derramado. Que no seu coração, toda espécie de angústia, de preocupação, de sentimento de inferioridade, que toda falta de fé, que toda revolta contra Deus, por achar que Ele é que tem permitido coisas ruins, negativas acontecerem, assim como diz a palavra, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Que nós possamos reconhecer, meus amados irmãos, Jesus na nossa vida como o bom pastor. Assim como Davi falou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por verdes pastos me conduzes nas águas tranquilas, me faz repousar. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. Não vamos pedir que seja retirada a cruz da nossa vida, pois é por ela que nós sejamos salvos, como diz uma canção de Toca de Assis. Nós vamos pedir que o Senhor nos dê ombros fortes. Vamos pedir que o Senhor nos dê um coração cheio de fé. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado. Lutar é passar por muitas coisas, mas ao fim, como nossa irmã conduzia na oração, nós seremos coroados. E ainda que nós teremos o auxílio do Senhor. Enquanto essa canção, o Ministério Cantar, for ministrada, que você possa ir ouvindo essa canção como se fosse Jesus falando. Se você soubesse o quanto te amo, se você soubesse o quanto te quero, se você soubesse o que eu tenho para te dar, permita que o Senhor faça na sua vida aquilo que Ele tem preparado. Se compreendesses como eu te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como eu te amo, se compreendesses como eu te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, como te amo, serias mais feliz. Se
te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como eu te busco, se compreendesses como eu te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, como te busco, escutarias mais minha voz. Que você nesse momento possa fazer uma oração ao Senhor, possa deixar que o seu coração esteja aberto para entender o que o Senhor quis dizer com você essa noite, o que Ele quer dizer, o que Ele quer fazer. Que aquilo que existe dentro de nós, que não é dele, que são sentimentos de frustrações, que é um vazio interior que não é preenchido pelas amizades, que não é preenchido por amores dessa terra, que não é preenchido por tudo aquilo que nós buscamos aqui, que aquela ferida que existe na alma, que aquele ódio que corrói o nosso interior, que aquele ressentimento, que aquela tristeza que não passa, que aquele sentimento de depressão que existe muitas das vezes, que tudo isso não faz parte do plano de Jesus. Se existe alguma coisa no seu coração agora, meu irmão, eu convido a você a expulsar da sua vida, a dizer intimamente para o Senhor: Jesus, eu renuncio no meu coração a tudo aquilo que é contrário ao seu amor, a tudo aquilo que me diz que não sou amado, que não sou querido, que não sou importante, que não vou me salvar, que não sou feliz. Pois a vontade do Senhor para as nossas vidas é a felicidade, é vida plena, é alegria, é amor. E nada daquilo que a terra coloca no nosso coração de mal é vontade de Deus. Faça a sua oração pessoal agora, da maneira que você acha mais fácil, melhor. E expulsa a preocupação excessiva, expulsa o ódio, expulsa o rancor, expulsa a depressão. Jesus, nós clamamos o teu sangue agora neste lugar, sobre cada alma, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, mas tem um coração ferido, que tem um vazio que nada preenche, que tem, Senhor Jesus, uma infelicidade que não passa, que venha dar a água da vida, que dará a alegria à vida, Senhor Jesus. A sede nunca mais estará dentro de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, traga o amor aos nossos corações, traga a água da vida para curar, para sarar, para restaurar, Jesus, para trazer vida nova, para trazer alegria, brilho no olhar, confiança na sua misericórdia, confiança no seu amor, confiança na sua providência, Senhor. Vem sobre a vida de cada pessoa, Senhor, com esse amor, Jesus, que não passa, com esse amor que não varia, com esse amor, Jesus, que não muda. Se compreendesses o quanto você é amado por Deus, se compreendesses que em cada passo que você dá, Ele acompanha. Foi bem por isso que Ele já deu um anjo da guarda para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus, quando falou que seríamos entregues aos tribunais, seríamos perseguidos, Ele diz: nem mesmo um fio da vossa cabeça cai sem que eu saiba, porque todos eles estão contados. Então Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe daquilo que você vive na sua casa, Ele sabe daquilo que você vive no seu trabalho, daqueles pensamentos que você guarda e não fala para ninguém, daqueles segredos que existem no coração, mas que só você sabe.
Jesus conhece, e Ele está vendo tudo isso agora. E só Ele tem o poder de julgar exatamente por isso. Porque Ele conhece as ações por trás das aparências.